Hora H do Agro. Olá, bem-vindos a mais um Hora H do Agro. Eu sou a Mariana Grilli e nós estaremos juntos na próxima hora falando sobre as principais notícias do agronegócio. No programa desta semana, nós vamos falar sobre a internacionalização do açúcar e etanol do Brasil, trazer as informações mais recentes a respeito das exportações de carne e ainda te mostrar um movimento de empresários para ampliar o agroturismo entre São Paulo e Minas Gerais. Então fique por aí, porque o Hora H do Agro está só começando. E na semana passada, aqui no Hora H do Agro, nós tivemos entrevistas distintas que acabaram falando de movimentações interessantes sobre o setor de açúcar e etanol. E a gente foi, então, atrás de mais informações, porque nós ouvimos que a China está cada vez mais interessada na cana brasileira, muito por conta do açúcar, em um movimento aí de garantir segurança alimentar dos chineses. E os Estados Unidos estão ampliando o uso do etanol na mistura com a gasolina, o que também mexe com os mercados. Então, para entendermos como estes cenários reverberam aqui no Brasil, entre oportunidades e desafios, nós vamos conversar agora com Henrique Berbert de Amorim Neto. Ele é presidente do APLA, o Arranjo Produtivo Local do Álcool, e também membro do Brasil Sugarcane, que é um movimento aí em parceria com a Apex Brasil. Muito obrigada aqui por nos receber, Henrique. Gostaria que você falasse, então, um pouquinho o que você tem visto dessa movimentação internacional. Tanto Estados Unidos quanto China aí interessados, né? Mas eu queria que você trouxesse, então, primeiro essa avaliação crescente da China. Você tem acompanhado isso? Queria entender um pouco se, de fato, eles estão querendo plantar cana-de-açúcar lá e o Brasil está disposto, interessado também em apoiar isso. E obrigada de novo aqui pela participação. Olá, eu que agradeço a participação. Muito obrigado aí pelo convite de estar aqui. É uma honra estar aqui com vocês. Bom, sobre a redução, das importações da China, tem muito mais a ver com ajuste de curto prazo do que com mudança estrutural, A gente viu aí que desde 2020 a demanda pelo açúcar brasileiro aumentou demais para a China, o principal comprador de açúcar, mas a China ela vem de alguns anos importando, então, muito, aproveitou momentos aí de preços mais favoráveis e hoje está com estoques internos aí relativamente confortáveis. Com isso, não existe urgência em comprar mais agora, ou seja, ela tem realmente, agora em janeiro, ela reduziu um pouco essa demanda aí, mas nada que chegue aos pés do que aconteceu lá em 2019, Então, desde 2020 que a gente vê uma alavancagem muito grande. Além disso, a safra doméstica deles teve algumas recuperação boa nessa safra passada, aí, tanto de cana quanto de beterraba. E o consumo interno está crescendo um pouco, está mais estável, Então, isso naturalmente reduz um pouco aí essa necessidade de importação a curto prazo. Mas eu acho que o ponto mais importante de risco, em relação a essa demanda alta que o Brasil tem, como principal cliente de exportar o açúcar, está referente às tarifas chinesas, Antes de 2020, as exportações eram limitadas por altas tarifas. A mudança na política comercial da China em 2020 provocou um salto imediato. E a exportação de açúcar brasileiro para a China, ou seja, qualquer mudança nessa tarifa pode sim impactar nova venda aí, de curto prazo. Interessante. Agora, ainda só falando ainda em China, então, e aí vou pedir para você complementar, é claro, mas lembrando que agora em janeiro está fazendo 3 anos que o Ministério da Agricultura da China aprovou 2 variedades de cana transgênica desenvolvidas pelo CTC, pelo Centro de Tecnologia Canavieira, Tecnologia brasileira, nossa, aqui. E essa exportação dessas cultivares, queria entender se vocês também olham isso por essa parceria com a Apex, esse projeto aí do Brasil Sugarcane, se também se olha, então, como você está falando, não só a demanda do produto em si, mas a parte genética, essa parte de ciência que o Brasil tão bem desempenha. É verdade. A gente tem uma tecnologia de ponta, O CTC agora também está tendo uma mudança grande, aí, uma tecnologia nova de fazer uma semente que reduz bastante o custo de plantio e aumenta essa produtividade,
E a gente precisa exportar essa tecnologia para outros países, né? E falando sobre o APLA, o Arranjo Produtivo Local do Álcool, nós temos aí mais de 110 empresas, né, associadas que têm tecnologia para a produção de açúcar, etanol e energia. Então, essa mudança que tem acontecido no setor, não só na China, mas no mundo inteiro, né? Todo mundo hoje tem mais de 60 países com alguma mistura que vai de 5% a 30% de etanol na gasolina. E isso que é para a gente descarbonizar, né, reduzir a pegada de carbono. Agora, falando um pouquinho ainda do mercado brasileiro, pensando em relação ao Brasil, das exportações ainda de açúcar para a China, tirando essa parte de tarifa, eu não vejo isso como um problema. Se a China compra um pouco menos, o Brasil vende açúcar para outros mercados asiáticos, como Indonésia e o Sudeste Asiático também. E não podemos esquecer também que a própria China importa, né, de outros países da região, como Tailândia e Austrália, que acaba ocupando aí parte desse espaço de alguma forma. Mas eu não vejo nenhuma preocupação aí a curto espaço de tempo. Agora, pensando mais para frente, né, eu também não vejo um risco da China melhorar suas condições aí na produção agrícola, né, aprendendo com o Brasil, que é o que está acontecendo hoje, principalmente por causa do clima e por causa também do modelo de produto, né, o modelo produtivo chinês, que é muito diferente do Brasil, né? Se a gente for pegar o clima, a China não tem uma grande faixa tropical igual ao Brasil. Então, a produção de cana fica concentrada em poucas regiões do sul, com menos incidência solar e que reduz bastante a produtividade, né? E essa questão geográfica, como você traz, faz toda a diferença, porque independente deles quererem plantar mais ou não, é isso, né? Eles ficam limitados, como você bem disse, é no sul do país, não tem muito mais para onde ir, né? Exatamente. E é por isso até que a matéria-prima da produção de açúcar deles, né, não se limita só à cana, né? Uma parte relevante vem da própria beterraba, né? E até adoçante à base de milho para complementar esse consumo aí também. Perfeito. E agora que você trouxe, então, o fator milho, vamos falar de Estados Unidos, porque em relação aos Estados Unidos, essa semana a consultoria Czarnikov apontou que esse mês a mistura de etanol, apontou neste mês, mas em relação a outubro, que a mistura do etanol por lá bateu recorde, ultrapassando 11%. Então, o que a gente faz aqui no Brasil de misturar etanol na gasolina, lá eles também fazem e houve esse acréscimo aí, ultrapassou 11%. A gente sabe que nos Estados Unidos, quando se fala em etanol, estamos falando majoritariamente do milho, mas existe consequências para o mercado de etanol como um todo, independente de ser etanol de milho, etanol de cana. Queria entender um pouco também se você tem acompanhado essa ampliação do blend nos Estados Unidos, né, dessa mistura, e como que isso também pode reverberar aqui no Brasil, como que a gente pode ler essa movimentação aqui, tanto do ponto de vista de mercado externo mesmo, mas, né, como que as usinas, os setores podem também entender essa movimentação, acompanhar preço? É um ponto super importante esse que você está falando, porque se nós pegarmos de novo o mundo, os Estados Unidos é o principal produtor de etanol e é o principal exportador também. E o Brasil, ele é o segundo maior produtor de etanol, só que o consumo interno nosso ele é muito maior, né? É por isso que a nossa matriz energética ele é tão limpa, né? E os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, mas como outros países, como eu disse, mais de 60 países têm aumentado essa mistura de etanol na gasolina, para a gente reduzir realmente essa pegada de carbono. Então, isso aí é um ponto muito positivo, né? A gente acabou de ver também o Vietnã aumentando essa porcentagem de 5% para 10% de etanol na gasolina. Isso aí está acontecendo em diversos países. E como os Estados Unidos é o principal produtor de etanol, isso aí ele pode sim movimentar, isso é uma oportunidade muito boa para o Brasil também.
porque para que o etanol se perdure aí por mais 40, 50 anos, né? O Proálcool acabou de fazer 50 anos para frente, é importante que cada vez mais países produzam o seu etanol e façam essa mistura, né? Então, uma das coisas que o APA tem feito também é trabalhado junto com o governo, junto com a Apex, para promover essa política, né? Como que o Brasil fez, né? O Brasil está 50 anos. Por que aqui no Brasil deu certo essa política do etanol e como que os outros países precisam fazer, não só em tecnologia agrícola e industrial, mas também na parte de políticas públicas, né? Que é necessária para que isso aí aconteça. Então eu ia te perguntar exatamente isso, quais que são aí no horizonte do APLA, né, as prioridades. Então eu estou entendendo que junto aí, né, falando dessa parceria com a Apex, não é necessariamente somente exportar o etanol, exportar o açúcar, mas é exportar às vezes a ideia, o conceito da política pública e fomentar demanda, porque é isso, né? Importante que vários países produzam, como você colocou, mas não adianta produzir se não tiver demanda. Então é também fomentar essa demanda, inclusive que a gente fala de etanol às vezes só para pensando em carro, e o uso pode ser para outras finalidades também, né? Exatamente. E aqui no Brasil a gente está um pouco à frente, que a diversificação hoje de matéria-prima, né? A gente, desde 75, a gente faz etanol com cana, o milho já está abocanhando aí mais de 20% da produção total de etanol, e a gente está vendo aí produção de etanol através de melaço de soja, de trigo lá no Rio Grande do Sul. Então, existe uma demanda, uma diversificação muito grande, e não só para a produção de etanol, né, hidratado, como você mesmo falou, mas também para produzir álcool neutro, que serve para cosméticos e outros produtos. E olha só que interessante, né? Voltando só um pouquinho sobre o mercado chinês, eles têm trazido muitos técnicos para aprender como que a gente produz, né? Como que a gente planta a cana, como que é a produtividade aqui, o processo produtivo, né, da cana. Mas lembrando também que a própria China já tem um grupo, né, que chama COFICO, que é uma grande produtora de cana-de-açúcar aqui no Brasil e é de capital chinês, né? Ou seja, eles têm muito conhecimento, né, de como é produzido a cana-de-açúcar e açúcar aqui no Brasil através da COFICO. Ou seja, eles já estão aprendendo e investindo dentro do próprio sistema brasileiro e não substituindo o Brasil como fornecedor global. A COFICO, uma das maiores tradings do mundo, né? Cana-de-açúcar é uma das bandeiras dela ali, mas a gente sabe que atua em muita coisa também. Agora, queria que você, então, encerrasse, Henrique, falando um pouquinho do que tem sido prioridade do APLA. Então, a gente está falando bastante desses mercados internacionais, né? Falou de China, falou dos Estados Unidos, mas você trouxe, por exemplo, a questão do Vietnã, muito interessante, Sudeste Asiático, de uma maneira geral, despertando mais também para essa bioenergia. Então, eu queria saber isso, assim, a prioridade de vocês, quando olha-se para esse mercado externo, é levar a bandeira da bioenergia, da transição energética, que tanto se fala, né, que o Brasil é esse país que pode fomentar a transição energética no mundo inteiro. É mais ou menos por aí, ou vocês têm olhado alguma outra prioridade? Não, é exatamente isso. O Brasil ele é referência, só que a gente não faz nada sozinho. Se outros países não entenderem que isso aí é a maneira mais barata de a gente descarbonizar, a gente não vai para frente. Só que isso aí está acontecendo. Cada vez mais os países asiáticos, principalmente, estão aumentando essa mistura de etanol na gasolina. A Índia tem uma explosão lá de destilarias. Hoje, né, eles são grandes produtores de açúcar e agora estão usando bastante o resíduo da produção de açúcar para produzir etanol. Então, a Ásia e a África também. Se a gente for pegar todos os países que compreendem, né, os trópicos, né, de Câncer e Capricórnio ali, onde a incidência solar é muito grande, a oportunidade de cana ela é muito grande, né?
Então, a conversa que a gente está tendo com o governo, com a Apex e também com todos os associados, que tem vários que exportam já para vários países do mundo, existe uma reunião e um consenso de que a gente precisa continuar tendo esse apoio e essa venda, aumentar essa venda na América Central e América do Sul, mas também priorizar também a Ásia e também a África, né, que é um potencial muito grande para a produção de etanol. O grande aumento na produção de etanol, se a gente for pegar todo o consumo que a gente vai precisar para descarbonização, para a produção de SAF, né, que é combustível de aviação, para bunker marítimo, né, e também para bioplástico e outros produtos, a gente vai ter que produzir 4 vezes mais etanol no mundo do que a gente produz hoje. Então, realmente, a gente precisa de um apoio não só do Brasil com essa tecnologia de ponta, mas também de outros países, né? Então, a gente tem ido para vários países da Ásia e da África, levando, né, políticas públicas e tecnologia. Inclusive, essa questão aí de ampliar em 4 vezes a produção da bioenergia foi falado, inclusive, na COP30, né? O Brasil estava nesse discurso, assinando, também corroborando com essa movimentação. Vamos acompanhar os próximos passos. Henrique de Amorim Neto, presidente do APLA, obrigada pela participação, por conceder seu tempo aqui para a gente. Quando tiver novidades, é só nos avisar. Eu que agradeço. Muito obrigado, hein? Obrigada. E esta semana aconteceu aqui em São Paulo a coletiva de imprensa da Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne, a ABIEC. O Roberto Perosa, que é presidente da entidade, falou aos jornalistas sobre os resultados de 2025 e falou, é claro, das cotas aplicadas pela China ao setor. Nós vamos conferir a reportagem de Diogo Pereira e Thalita Souza, que também ouviram aí, os dois ouviram a Scott Consultoria e a FAESP. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadores de Carne projeta um cenário de estabilidade nas exportações de carne bovina em 2026, mesmo após medidas restritivas adotadas pela China. O país asiático, que absorveu cerca de metade das exportações brasileiras em 2025, passou a aplicar medidas de garantias para proteger a sua indústria. Após um recorde de 3,5 milhões de toneladas embarcadas no ano passado, a expectativa é que este volume fique entre 3,3 e 3,5 milhões neste ano, mantendo o Brasil entre os maiores exportadores mundiais de proteína animal. Roberto Perosa, presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, explica o desempenho do setor nos últimos anos e os principais destinos da carne brasileira. A ABIEC, em 2024, nós tínhamos tido um ano espetacular, né? Foi um ano de grandes resultados. Recorde em tudo, volume, recursos, etc. E 2025 conseguiu ser melhor do que 2024, né? Então, 2025 realmente foi um ano espetacular, nunca antes visto, né, no setor, onde a gente conseguiu exportar 3,5 milhões de toneladas, né, de carne bovina, com recorde de faturamento de 18 bilhões de dólares. Os principais destinos, aí todos vocês receberam, né? Depois nós vamos poder falar um pouco mais sobre os principais destinos, mas como não poderia deixar de ser a China, os Estados Unidos, né? Que a gente tinha uma previsão lá para meados do ano passado de que a gente poderia chegar a 400 mil toneladas e por conta do tarifaço nós ficamos limitados a esse número. Mesmo com um alerta aceso após as medidas anunciadas pela China, o impacto ainda não atingiu o fluxo das exportações brasileiras. As cotas e tarifas impostas devem começar a pesar no futuro, especialmente no segundo semestre, quando o limite de compra pode ser atingido. Segundo o analista de mercado da Scott Consultoria, Pedro Gonçalves, o ritmo de embarques segue normal, mas o setor acompanha de perto as negociações e os desdobramentos do cenário geopolítico. Mas é uma bomba. Ano passado, a gente exportou no total para eles quase 1,6 bilhão de toneladas, né? 1,580 mais ou menos ali toneladas
E aí vem com uma cota de 1,1, né? Praticamente 500 mil toneladas a menos. É um impacto muito grande para a nossa cadeia exportadora. Claro que no meio do processo a gente consegue se adequar, a nossa cadeia de carne bovina é muito forte, né? Mas vem sim com um reflexo. Nesse comecinho de ano ainda não teve um reflexo nisso, deve ficar mais próximo do segundo semestre, quando essa cota começar a chegar no limite, né? Para esse primeiro momento, o mercado futuro deu uma estranhada no começo, reagiu com um pouco de queda, agora que está voltando a fortalecer. Então, num curtíssimo prazo, por enquanto, o mercado continuou da mesma forma, tanto que a exportação nossa está vindo muito bem em janeiro, graças a Deus está seguindo tudo na normalidade. No campo, a avaliação é de que, até o momento, as tarifas anunciadas pela China ainda não se refletiram nos preços do gado. Segundo o setor, a falta de carne no mercado internacional e a dependência chinesa das importações têm ajudado a manter o mercado. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de São Paulo, Tirso Meirelles, explica por que, até o momento, as tarifas ainda não se refletiram nos preços do campo. Ocorre uma pressão do mercado, porque o México também colocou uma sobretaxa na comercialização da nossa carne. Passou para 26,5%. Os Estados Unidos, a mesma coisa. Desculpa, o México está cobrando 50% da sobretaxa. Os Estados Unidos voltou a taxar 26,5%. Então, com esse problema todo e a falta de produto no mercado, a China não vai ter jeito, vai ter de comprar de nós. Então, é uma pressão diplomática que nós temos de ter para que nós possamos demonstrar que, eficazmente, a qualidade do nosso produto é fundamental para que a gente possa diminuir essa taxação que a China está fazendo a mesma coisa que os Estados Unidos fez conosco ano passado. Já Roberto Perosa afirma que o faturamento do setor pode se manter elevado, sustentado por preços internacionais mais firmes, especialmente em um cenário de restrição de oferta. Para reduzir riscos, a estratégia é ampliar mercados e agregar valor à produção. Nós estamos num momento positivo. Por quê? Porque nós temos a produção estabilizada e há um déficit global de produção, né? Então, isso nos dá a oportunidade de conquistar mais mercados, né? Mais mercados, garantindo, claro, o mercado nacional. Eu volto a dizer para todos, né? Nós também mantemos, o primeiro mercado da carne bovina brasileira é o mercado nacional. Nós mantemos no Brasil em torno de 70% da produção. Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, mas é em torno de 70%. Cerca de 250 mil toneladas de carne bovina já estavam a caminho da China quando as garantias entraram em vigor. Ainda não está definido se esse volume será contabilizado dentro das cotas de 2026. Querendo ou não, é o nosso maior comprador de carne bovina, né, a China, e qualquer coisa que eles fizerem tem um impacto direto dentro da precificação da cotação da arroba do boi gordo. É claro que quando eles colocaram as cotas e a alíquota extra cota, ou seja, todo volume que passar dessa cota vai vir com uma taxação, 55% de taxa, é praticamente para inviabilizar a importação de carne bovina. Isso é um cenário que acende um alerta. Ainda tem muita coisa para ser entendida, né? Estamos negociando com eles se as 300 mil toneladas que a gente já embarcou estão chegando para a China nesse momento, já vão entrar em 2026, se elas vão ficar como 2025, como que vai ser isso? Com um cenário ainda em aberto, a cadeia de carne bovina monitora de perto os desdobramentos das medidas internacionais. As decisões tomadas ao longo de 2026 devem ser determinantes para o ritmo das exportações e para a sustentação do setor. E agora nós vamos falar sobre a previsão do tempo para a próxima semana. Esse é mais um Por Dentro do Clima. Por Dentro do Clima. Marco Antônio, nosso agrometeorologista, bem-vindo de volta ao Hora H do Agro, bom tê-lo aqui conosco. Eu andei vendo seus conteúdos que você publica para a gente direcionar direitinho as perguntas aqui, fiz minha lição de casa. Inclusive, quero te perguntar então sobre áreas de instabilidade que você mostra aí entre norte do Mato Grosso, Goiás. Eu sei que tem outras regiões também, pega um pouco de Minas Gerais. O que o produtor pode entender, né? Como que o produtor pode interpretar, então, isso na lavoura? O que são essas áreas de instabilidade que a gente pode esperar aí para os próximos dias? E bom tê-lo de novo aqui com a gente. Obrigada, viu? Oi, Mariana. Olá a todos. Eu que agradeço aí, né? A volta, né?
Fiquei um tempo aí fora de férias, voltando, né? E olha, seguinte, nós temos aí a semana passou com muita chuva sobre grande parte das regiões centrais e norte, né? E isso trouxe muita preocupação para o produtor, principalmente para o produtor do Mato Grosso, de Goiás, de Minas e até mesmo do Pará, do Tocantins, do Maranhão, que está em processo de colheita, né, da soja e de posterior plantio das lavouras de segunda safra, seja de algodão ou de milho. Essa semana, a tendência é de pouca chuva sobre essas áreas. Porém, do meio para o fim, volta a chover bastante. Esta está sendo a grande preocupação. Já no sul, a preocupação é outra, é a ausência de chuvas, né? Porque se formou a tal das ACAS, né, que é a Zona de Convergência do Atlântico Sul, que é essa frente fria estacionária sobre a região central do Brasil, e isso, né, vem provocando essas chuvas. E no sul, o tempo seco e frio, né? Nós tivemos em pleno 20 de janeiro ali, né? Meados de janeiro, temperaturas baixas, e isso está trazendo muita preocupação para os produtores. Agora, essa semana, isso inverte. Teremos ainda a semana ainda de tempo mais firme no sul, mas já entre a quinta e a sexta-feira, essas chuvas retornam para o sul e elas têm que voltar, né, para manter uma condição extremamente favorável para as culturas de verão, como é o caso da soja. E na região central, e ainda, como eu disse, continuam ainda as pancadas. O produtor tem que estar muito atento a essas janelas de colheita e plantio. Por que isso? Porque a primeira quinzena de fevereiro continua sendo marcada, ou vai continuar sendo marcada pelas chuvas. Então, o produtor que não estiver atento às previsões e principalmente a essas pequenas janelas que vão ocorrer para realizar a colheita e o plantio, pode começar a ter prejuízos em suas lavouras, principalmente no caso da soja. Viu, Mariana? Interessante isso, porque é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Não adianta se dedicar tanto ali para o plantio, para a escolha da semente, para a tecnologia, se lá na hora da colheita o tempo acaba atrapalhando, né? O clima acaba atrapalhando. Então, o produtor precisa estar muito olhando esse calendário, essa previsão direitinho. E aí, te pergunto em relação a isso que você falou, esse frio, ele tá com os dias contados? Então, a gente está entendendo que de temperatura baixa, podemos esperar aí que está no final? Porque, de fato, é isso, né? Janeiro, em pleno janeiro, a gente, pelo menos aqui em São Paulo, vendo 17, 18 graus, ninguém estava contando com isso. Então, eu queria entender isso. Vai vir calor com chuva? Olha, Mariana, a gente está até brincando aqui que acho que não estamos em janeiro, estamos em maio e ninguém avisou a gente, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Nós estamos em pleno janeiro, um friozinho aí né? E no sul, começo da semana, lá na terça-feira, bateu 10 graus em algumas cidades do Rio Grande do Sul. Mas já está com os dias contados, as temperaturas sobem bastante essa semana, as máximas voltam a ficar acima dos 30, 35 graus, depende da localidade. Isso tudo também por conta da pré-frontal, né? Que é um sistema que antecede a chegada das frentes frias. Então, as temperaturas sobem bastante para dar depois lugar para as chuvas que deverão chegar mais para o final dessa semana. Então, Mariana, em resumo, as chuvas voltam para o sul, isso mantém uma condição favorável para o desenvolvimento das lavouras no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Paraguai, Argentina, Uruguai, né, até mesmo para o interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E nas regiões centrais, começa a diminuir um pouco as chuvas, dando oportunidades para o produtor ir a campo e realizar colheita, plantio e os tratos culturais. Mas vale um alerta. O fevereiro ainda será muito chuvoso, como eu disse, no Cerrado. Então, muita atenção, você, produtor que está nos assistindo, porque fevereiro, principalmente entre o dia 10 e 20 de fevereiro, pode ser o período mais chuvoso do mês e termos novas invernadas. Então, muita atenção a esse período, viu, Mariana?
Interessante, te agradeço por esse alerta. E aí a gente está falando bastante disso, de Cerrado, de centro, né, da faixa ali sul-sudeste. Mas a minha pergunta é, tá frio no Matopiba também? A gente sempre fala que o norte do país não esfria, o nordeste do país não esfria. O que está acontecendo nesta porção do país e como que você também pode auxiliar o pessoal que nos assiste e que está nessa região? Olha, as regiões mais norte, tá até um pouco, as temperaturas estão um pouco mais baixas, mas não é o frio que a gente teve aqui no sul, né, no centro-sul do Brasil essa semana, mas as temperaturas estão um pouco mais baixas, mas por conta do excesso de dias chuvosos, né? Se você tem excesso de dias chuvosos, excesso de dias nublados, isso, lógico, traz temperaturas um pouco mais baixas. No entanto, né, as temperaturas ainda vão continuar mais baixas, e vale ressaltar, Mariana, que essas temperaturas mais baixas, principalmente à noite, tem alongado o ciclo da soja. Muitos cultivares estão com seu ciclo um pouco mais estendido por conta dessas temperaturas mais baixas, tá? E no Nordeste, não, o Nordeste está muito quente, porque as chuvas não estão ocorrendo conforme deveriam ocorrer nessa época do ano. Isso tudo por conta de um Atlântico mais frio, que não está possibilitando que as frentes frias avancem e tragam chuvas para as regiões do Nordeste. E até mesmo o interior da Bahia, Piauí, tá? Até mesmo algumas áreas do oeste da Bahia, mais ao norte, ali de Luiz Eduardo, já começa a sentir os efeitos da seca. Então, o Nordeste, como um todo, está muito seco agora, tá? Deve voltar a chover mais para a segunda quinzena de fevereiro, e mesmo assim com chuvas um pouco mais irregulares. Não é um ano tão favorável, mesmo sendo um ano de laninha. Perfeito, Marco Antônio, te agradeço muito pela participação, por ajudar a gente sempre a compreender pelo menos uma boa porção desse país que é enorme, e a gente conta com você na semana que vem. Obrigada, viu? Eu que agradeço, um grande abraço e até semana que vem. Até lá! E no próximo bloco nós vamos falar sobre a perspectiva de crescimento da cultura do sorgo na segunda safra agora deste ano. Eu te mostro também uma iniciativa de agroturismo entre São Paulo e Minas Gerais, então não sai daí que é rapidinho. Hora H do Agro. No meio do barulho da cidade, existe uma frequência que transforma a viagem. A Classic Pan está na faixa estendida do seu rádio. Sabe o que isso significa? Que você pode ouvir a nossa programação no seu carro com ainda mais qualidade. É simples. Sintonize 76.7 e viva a experiência Classic Pan. Classic Pan. A trilha sonora dos seus melhores momentos. Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio. Um novo Jornal da Manhã, mais cedo, mais dinâmico e ainda mais presente. A primeira edição do seu dia começa comigo na bancada, com os acontecimentos das últimas horas no Brasil e no mundo e a participação dos nossos analistas. E na segunda edição, a notícia muda de posição. A gente sai da bancada para se aproximar dos fatos. Economia, previsão do tempo, agro, cenário global. Tudo conectado ao que realmente importa. Porque entender a notícia é tão importante quanto saber dela. Novo Jornal da Manhã. Estreia dia 26 a partir das 5 horas. Só aqui na Jovem Pan. Hora H do Agro.
Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. E um levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, mostrou que o sorgo deve ter um dos maiores crescimentos entre as culturas de segunda safra agora no ciclo 25-26. A expectativa é que a área plantada chegue a 1,7 milhão de hectares, um aumento de 10% em relação ao ciclo anterior. Para analisar os motivos que levam à valorização do sorgo nessa safra, nós vamos conversar com o Rafael Toscano, ele é responsável técnico da Orígeo. Bem-vindo ao Hora H do Agro, obrigada pela sua participação. Rafael, queria então que você explicasse agora, logo de cara, isso. O que está fazendo o produtor rural preferir o sorgo ao milho, pelo menos em algumas áreas na segunda safra, e que áreas são essas também? Obrigada de novo pela participação. Obrigado a você, Mariana, e a todas as ouvintes aí, uma boa tarde. Bom, eu vejo que o que leva o produtor hoje a optar pelo sorgo, e às vezes vem sempre o comparativo inicial é com o milho, né? E eu vejo que eles são muito mais complementares do que concorrentes, né? Então, nós temos as áreas de milho muito consolidadas, especialmente aí no Mato Grosso, como segunda safra, mas o sorgo, ele entra especialmente nas áreas que a gente não consegue avançar no calendário ali, depois do 15 de fevereiro, que começa a ficar um risco muito grande pro milho. E aí é uma opção muito grande da gente entrar com o sorgo. E também naquelas áreas, você perguntou ali, né, no Mapitobapá, são as áreas que já se torna muito arriscado você entrar com milho segunda safra. E o sorgo, né, por causa da sua tolerância à seca e ao estresse hídrico, e por ter uma produtividade muito estável, um custo de produção menor do que o milho, ele é muito atraente e é muito efetivo nessas áreas norte e nordeste do país. Então, isso tem levado, né, ao produtor, é um dos fatores que tem levado o produtor a optar para o sorgo e também, claro, né, a parte do mercado, as opções aí de liquidez também tem colaborado muito para que ele faça essa escolha, né? É isso que eu ia te perguntar, porque não adianta plantar mais se o mercado está estável, se não tem aumento de demanda. Você tem observado isso também. Existe uma demanda maior pelo sorgo e isso pode, então, se refletir no campo. E aí, pergunto, inclusive, lembrando que como a gente também conversa com um público que não necessariamente é do agro, né? Para que serve o sorgo? Qual que é a finalidade dele? Legal. Sim, bom, o sorgo hoje ele tem, né, diversas opções aí porque ele está tão demandado, né? Então, basicamente, esse crescimento ele se deve no ponto de vista de 3 grandes fatores. Um dos grandes fatores é o que você mencionou, é para quem vender, né? É a liquidez que o agricultor vai ter. E aí entra as usinas de etanol. Então, nós estamos vendo aí que hoje já temos em torno de 26 usinas que usam, né, o milho e o sorgo, entre outros cereais, mas especialmente o milho e o sorgo, para produção de etanol no centro-oeste do país. E tem aí a construção de mais 16 usinas aí para os próximos 3, 5 anos, elevando muito a demanda desse cereal para o biocombustível, né? Então, além disso, a gente sabe que ele é muito bem utilizado também para alimentação animal, né? Então, hoje ele é utilizado, assim como o milho, para alimentação animal, né? O subproduto até, né, na produção de etanol, que é o DDG, né, que vamos falar ali, um resto da destilaria, é utilizado, né, com alto valor nutricional, muito parecido, ou mesmas garantias que o milho tem. Então, ele é muito utilizado também para alimentação animal. A própria China tem aumentado a participação, né, do uso dele na alimentação animal. Então, a China, falando novamente dela, que é o maior importador dessa cultura no mundo, né, e ela compra muito dos Estados Unidos, abriu as portas aí para a compra do sorgo brasileiro em 2024. Então, abre-se mais uma porta grande para que a gente torne a cultura muito mais líquida, vamos dizer assim, com muita opção para o agricultor vender. Então, é uma cultura agora que, dado essa opção que o produtor, ela se torna rentável, porque ela mitiga risco, né? Ela permite que eu entre em áreas que antes eu não poderia entrar com uma outra cultura, que ficaria num pousio,
eu tenho também a liquidez, né, por conta de tudo isso que eu expliquei. E aí entra também o outro pilar, que são as empresas de melhoramento e tecnologia, que permite que a cultura dê uma evolução e faça com que ela se torne rentável, porque ela vai produzir mais. Então, acho que são os três grandes fatores aí, né, que faz com que a cultura ganhe esse aumento de área e creio eu, né, que no médio e longo prazo esse crescimento vai se tornar cada vez maior, especialmente nas regiões do centro-oeste, norte e nordeste do país. Muito interessante, porque no começo do programa a gente também estava falando de etanol, de quanto que o etanol tem sido procurado por outros países para esse blending com gasolina, né? Tá tudo conectado. E aí você falou sobre melhoramento, então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente também, até porque é isso, a Aurijo é essa joint venture aí entre Bunge e o PL, então olha para mercado, para exportação, mas olha também para essa parte genética de laboratório, de tudo que acontece da parte da ciência muito antes de ir para campo, né? Então, o que vocês têm visto? Existe uma evolução de melhoramento genético? Existe uma ciência que está também aprimorando, inclusive olhando aí para menos demanda de químicos, mais uso de biológicos? O que você conta para a gente em relação a isso? Então, Maria, hoje, falando da Aurijo, né, nós temos aí a pretensão de ofertar, né, e trabalhar com os nossos clientes, que são os agricultores aí do Cerrado brasileiro, oferecendo, né, sementes de todas as culturas, novas culturas, inclusive, né, a gente tem esse desenvolvimento também, os próprios defensivos, fertilizantes, e assim a gente entra também com os biológicos. E nós temos um braço muito importante, que é a Advanta, que é uma empresa do mesmo grupo PL, que ela trabalha no melhoramento da cultura do sorgo. Então, ela, de forma, vamos dizer assim, é a primeira empresa no Brasil a ter essa tecnologia que a gente chama de iGrow, que é uma tecnologia que permitiu o uso de um grupo químico de herbicidas, né, que é as imidazolonas, que faz com que a gente utilize, né, o herbicida que faz o controle também das plantas daninhas na cultura. Então, isso tornou a cultura muito mais rentável e permitiu que a gente entrasse com ela nessas áreas de cerrado, porque era um grande problema que atrapalhava a cultura do sorgo, as plantas daninhas, que competia muito com ela. Hoje, a gente consegue fazer, então, uma cultura muito mais limpa, então a gente evita aí essa competição com as plantas daninhas, tendo uma cultura muito mais rentável, com menos uso, né, de produtos químicos, né, porque se você comparar com o milho a gente tem hoje aí, infelizmente, várias entradas para o controle da cigarrinha, né, então a gente consegue aí com uma cultura um pouco mais rústica, né, por assim dizer. Não quer dizer que a gente não precisa cuidar dela, né, porque ela tem tecnologia, ela tem melhoramento, a gente precisa, assim, quanto mais a gente investe nela, mais retorno a gente tem, mas é uma cultura aí que tem uma tolerância muito maior, né, e tem um risco climático muito menor, permite um calendário, uma janela maior. O Marco Antônio acabou de falar, né, a dificuldade do agricultor de poder colher na hora que ele quer, a soja vai alongar o ciclo, às vezes não conseguiu plantar na janela ideal, e aí isso vai atrapalhando cada vez mais o milho. E isso, com certeza, o sorgo é uma opção, porque ele consegue ter uma janela com risco climático menor, e isso possibilita, então, a gente ampliar essa área dele aí. E aí também vou te fazer uma pergunta, olhando para questões financeiras, olhando para o sorgo, obviamente, mas quando a gente fala de soja, de milho, das commodities que sempre são mais óbvias, né? A gente sabe que elas são reguladas, por exemplo, pela Bolsa de Chicago. O sorgo, ele está em que bolsa, onde que ele está sendo precificado? E então, você trouxe um pouquinho, mas eu queria que você explorasse um pouco mais. Você acredita que vai haver, então, uma valorização da commodity? Vocês têm olhado isso a longo prazo, exatamente por uma questão, esses fatores que você colocou, né? Genética, maior demanda de mercado de etanol, adaptação geográfica agora já mais, né, favorável. Existe esse horizonte de que possa ter mais valorização financeira também dessa commodity? Então, Mariana, historicamente, o sorgo ele ficava ali longe do preço do milho, em torno de 20% até 30%, 25%. Isso historicamente.
mas com essa demanda crescente das usinas de etanol, isso tem mudado muito o cenário. Então, conforme a necessidade de cada praça ali, né, de onde ela está instalada, ela necessita mais daquele cereal, ela faz com que o preço tenha se tornado cada vez mais próximo do milho. Então, para você ter ideia, alguns momentos, algumas janelas de determinadas praças, o milho e o sorgo têm mudado ali coisa de 10%, 8% de diferença. Então, isso já é uma realidade, né? Então, eu acredito que essa paridade, ela tá ficando cada vez mais próxima, e só a título de exemplo, nos Estados Unidos hoje, o sorgo e o milho, ele tem uma paridade de preço, né? Então, lá já é muito parecido. Então, aqui, né, por causa de toda essa qualidade que eu tenho dito, né, a cultura está se tornando rentável, existe tecnologia na cultura, né, as empresas agora estão olhando para o melhoramento dela, isso faz com que o preço dele, a qualidade que ele tem para o uso animal, a qualidade que ele tem para o uso do etanol cada vez mais próxima do milho, faz com que, consequentemente, o preço dele vai ficando cada vez mais próximo do milho. A gente vê essa tendência. Eu acredito que no longo prazo isso deva ficar cada vez mais próximo, né? Então, ainda ele é uma commodity de produto muito mais local, né? Muito mais nacional, mas eu creio que essa abertura do mercado pela China, nós teremos aí uma facilidade e aí também um aumento da demanda externa. Isso faz com que ainda tenha um aumento aí, talvez, do preço dele. Mas, como eu disse, eu acho que no médio e longo prazo ele vai ficar cada vez mais próximo do milho. Sempre a China também provocando essas movimentações, esse aumento de demanda. Vamos continuar acompanhando. Obrigada. Rafael Toscano, responsável técnico da Orígeo. Obrigada pela participação. Fica o convite aqui para você voltar em outras oportunidades. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Obrigada. E para quem acompanha o meu Instagram lá, viu que recentemente eu andei viajando entre São Paulo e Minas Gerais. E aí nessas andanças eu descobri um movimento de empresários. Esses empresários se organizaram para ampliar o agroturismo em uma região linda chamada Serra dos Encontros, que está revolucionando o cenário do vinho nacional. E para falar a respeito, nós convidamos o Juliano Lourenço. Ele é vice-presidente da Associação dos Viticultores da Serra dos Encontros. Juliano, você me contou que a associação existe desde 2022, são 27 associados, se eu não me engano, e mais de R$1 bilhão investidos nessa iniciativa privada aí para fomentar a produção de vinho nessa região que está muito bonita de visitar. Onde exatamente vocês estão localizados, então, né? A gente está falando dessa Serra dos Encontros. Que encontro é esse? E conta um pouquinho desse histórico para a gente também, da criação da associação, dessa mobilização de vocês por aí. Perfeito, Mariana. Na verdade, a gente está na Serra dos Encontros, né? Onde é a Serra dos Encontros? Basicamente, é um encontro entre serras, entre São Paulo e Minas Gerais, né? E a gente representa um quadrilátero, capitaneado por Espírito Santo do Pinhal, Santo Antônio do Jardim, Jacutinga e Albertina. Então, são 2 cidades do estado de São Paulo e 2 cidades do lado mineiro, exatamente. A logística nossa é muito favorável, estamos a 2 horas de São Paulo, 2 horas do interior do estado de São Paulo, Ribeirão Preto, por exemplo, e menos de 60 quilômetros de Poços de Caldas e 1 hora de Viracopos, Campinas. Então, é um posicionamento bem privilegiado, modéstia à parte. Muito bom. E aí vocês começaram a se organizar, então, em 2022. Eu queria entender se isso parte, inclusive, desse pós-pandemia, porque nessa época, vamos lembrar que muita gente estava procurando fazer turismo a céu aberto, indo para as montanhas. Queria saber se tem a ver com esse período, então. E é isso, são 27 empresários que estão localizados, se encontraram nessa serra, é isso? Perfeitamente. Na verdade, eu acho que a pandemia veio para potencializar tudo isso, obviamente, né? O turismo de pandemia se provou que hoje a gente consegue viver de qualquer lugar, né? Então, o campo, antes visto como simples, na verdade, ele passou a ser considerado como um novo luxo, né? Por oferecer o silêncio, o tempo, o espaço, a comida de verdade, a vida dentro do campo, né? Então, na vida urbana atual, né, antigamente marcada por o barulho da cidade grande,
na pandemia ela se provou isso, né? Hoje, com uma boa internet, um bom lugar, você consegue trabalhar, criar, e a gente está dentro desse ecossistema. Então, hoje, a nossa região, a nossa associação, a Vini, a Serra dos Encontros, a gente contempla 27 associados, produtores de vinho, né? O vinho de inverno, o vinho fino aí, no sistema de dupla poda, e a gente está dentro do ecossistema hoje que o produto já se mostrou com qualidade, né? O vinho é uma bebida muito social, e como é que a gente consegue aconselhar esse estilo de vida, né, junto com um sistema agrícola de uma bebida de alta qualidade, e você considerar esses dois mundos, né? O mercado mundial do turismo rural, cada vez que se passa, ele vem se provando com uma previsão e uma crescente muito grande. Então, a gente fala, né, que hoje você consegue estar numa cabana a 1.300 metros de altitude, no alto do morro, desconectado do mundo da cidade urbana, mas ao mesmo tempo conectado com tecnologia e ao mesmo tempo com trabalho, com rotina, com social e por aí em diante. Então, hoje a gente vive esse momento do turismo rural associado a essa busca por natureza, por paz, muito legal. E para isso que eu fui aí nessa região, procurando exatamente esse meio termo. Agora, a gente está vendo aí na tela, inclusive, né? A associação produziu mais de 500 mil garrafas em 2025 e você trouxe isso, né? Vinhos de inverno, porque aí o pessoal pode falar, ué, mas é São Paulo, é Minas? A gente está falando de altitudes, né? 1.300 metros de altitude, por exemplo. Então, conta um pouquinho também dessa descoberta do vinho nessa região, que inclusive já tinha uma ou outra vinícola, mas agora tem uma força, né? Tem uma robustez até pela própria associação, né? Sem dúvida. O vinho, esse ano agora de 2026, a primeira vinícola a chegar na nossa região, ela vai fazer 20 anos. 20 anos dentro da viticultura é nada, né? É algo muito recente, muito principiante. Então, a pandemia acelerou esse processo. Então, desses 27, a maioria vieram de 2019 para cá. Então, a gente deu esse boom, deu essa estourada. E o que acontece? A gente trabalha no sistema de dupla poda. Então, a gente dispensa a nossa safra de verão, né? A gente faz uma poda de produção ali para quê? Para a gente poder colher esse vinho, essa uva nossa, para produzir o vinho de inverno. Porque as variedades nossas são variedades provenientes de fora. Então, a gente quer chegar mais perto desse cenário dos vinhos europeus, dos vinhos da Europa, do clima da Europa, do clima americano, do clima da América do Sul. Então, nesse sistema de dupla poda, a gente consegue ter esse cenário mais próximo do que já existe lá fora. Então, a gente descarta basicamente uma safra e concentra toda a energia, toda a qualidade nesse vinho nosso colhido no inverno, mais precisamente em julho e agosto. E aí a gente não está falando só da produção da uva e da produção do vinho em si, mas uma das vinícolas que eu visitei começou empreendendo nisso, né, olhando mais para o campo, e aí viu a oportunidade de abrir hospedagem, construir adega, trazer essa experiência mesmo imersiva para o turista, né, de inclusive poder encontrar garrafas e rótulos que não se vende, por exemplo, em lojas, internet, tem que ir lá para visitar, para ter essa experiência. Como que vocês têm visto, então, essa ampliação do empreendedorismo mesmo, né? Porque não é só o campo por si só, o que já é muita coisa, obviamente, mas é a extensão também desse negócio, né? Exato. É chover no molhado falar de experiência, né? A gente está, todo mundo hoje, cada vez mais sabendo do turismo de experiência. Mas, basicamente, é isso. Então, a agricultura é o forte, o agro nosso é o que, nos norteia aqui. Mas a gente consegue agregar com isso, não só com vinho, né? Então, eu vender puramente garrafas é uma coisa. Agora, eu vender o turismo de experiência em volta do enoturismo é outra história. Curiosamente, Mendoza, existe um estudo em 2023, eles venderam 50 milhões de dólares na venda de garrafa do vinho, mas o enoturismo faturou 1,3 bilhões de dólares. Então, assim, o retorno ele é muito curto pensando puramente na venda de garrafa.
Mas quando você agrega o turismo, a hospedagem, a experiência do café, do vinho, do passeio a cavalo, da apicultura, do azeite, então todo esse ecossistema, você consegue antecipar esse investimento que você fez na agricultura e, consecutivamente, né, trazer esse retorno mais rápido. Então, hospedagem, todo esse boom por fora, não somente a bebida em si. Muito legal mesmo, sim. Eu adorei visitar a região. Quero voltar, inclusive, por isso que você falou. Não é só o vinho, o turismo, mas tem outros produtos, né? Azeites. Então, vale muito o brasileiro, em geral, conhecer essa região. Juliano Lourenço, vice-presidente da Vini, muito obrigada pela sua participação e boa sorte aí com os turistas que vão aparecer a partir de agora. Com certeza, Mariana, obrigado pelo espaço e fica o convite para todos conhecerem a Serra dos Encontros, né, e conhecer esse ecossistema. Vale a pena lembrar que num raio de 50 quilômetros existem 36 projetos de vinícola e num raio de 100 quilômetros mais de 80. Então a região nossa, eu considero que ela é embrionária ainda, ela está em formação, ela nem nasceu. Obrigado pelo espaço. Muito obrigada. E agora a gente vai falar de Embrapa Territorial, que sempre também tem estudos muito interessantes. A logística é um deles. A gente sabe que é um dos gargalos principais para a competitividade do agro-brasileiro. Então, para orientar aí melhorias nessa realidade, a Embrapa Territorial passa a oferecer gratuitamente e continuamente, por meio de plataforma de educação à distância, o E-Campo, um curso sobre logística agropecuária. Podem se inscrever, então, profissionais, estudantes, gestores públicos e produtores rurais interessados em aprender sobre como os fluxos de produção, processamento e exportação influenciam a competitividade do agro brasileiro. A capacitação, como eu disse, é gratuita, com 16 horas de duração, um curso rapidinho e ainda tem emissão de certificado. Ao longo dessas videoaulas, os participantes aprendem a usar os painéis interativos aí do site MLog, que é o sistema de inteligência territorial estratégica da macrologística agropecuária. E o sistema pode ser usado para identificar, então, a concentração espacial das culturas, né? Onde cada cultura está concentrada no Brasil, mapear onde estão os armazéns, unidades de beneficiamento e ainda analisar rotas de escoamento de grãos e entender a influência dos portos na captação de cargas. É bastante coisa. O curso também aborda a demanda e a oferta de insumos que precisam chegar aos sítios e fazendas do Brasil. A plataforma de dados de logística da Embrapa Territorial, disponibilizada aí no curso, apresenta estimativas da demanda de nutrientes e corretivos para a agricultura e usa fontes nacionais para o suprimento desses insumos. Um serviço importante para resolver um problema crônico no nosso país e que precisa ser pensado, então, aí, soluções coletivas. Então, para você se inscrever, é só acessar o site ava.sede.embrapa.br ou digitar no buscador de notícias aí, no buscador da internet, macrologística agropecuária Embrapa Territorial. A gente fala aqui também de cursos, porque o agronegócio sempre muito formado aí com base em dados, em ciência, então a gente também presta serviço para você aqui. E agora, nosso programa se encerra, mas você continua conectado nas nossas redes sociais, ligado na programação da Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua companhia. Eu agradeço a todo mundo que faz o programa comigo e a gente te espera na próxima semana. Até lá. Hora H do Agro. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.